O Ministério Público de Minas Gerais concluiu que critérios de análise adotados pela própria Vale indicariam risco de rompimento em 8 barragens em Minas Gerais. A mineradora diz que já paralisou as operações nesses locais. Os documentos que a Vale forneceu ao Ministério Público de Minas fazem parte de estudos da própria Vale sobre gestão de risco geotécnico ou risco de rompimento. Depois de analisar o material, o MP pediu urgência para o cumprimento de medidas que diminuam a possibilidade de novas tragédias, como a de Brumadinho. Na ação, o Ministério Público cita que o fato mais assustador foi a informação de que as barragens da Mina Córrego Feijão possuíam laudos que atestavam sua estabilidade e segurança e que o rompimento em questão de barragens formalmente atestadas como estáveis demonstra que a Vale não está adotando medidas minimamente necessárias para manter a segurança de seus empreendimentos. O Ministério Público afirmou que, diante da comprovada ineficiência das medidas de gestão de riscos adotadas pela Vale, entendeu necessário verificar se a mineradora tinha desenvolvido uma metodologia própria de análise de riscos, se teria detectado outras estruturas em estado de atenção ou fora do limite aceitável de risco, bem como se tinha realizado uma análise custo-benefício concernente, ou seja, relativa ao propósito de redução de exposição ao risco. Ainda de acordo com o Ministério Público, os documentos demonstram que em outubro de 2018, a Vale tinha ciência de que dentre 57 barragens de sua responsabilidade avaliadas, 10 estavam em zona de atenção. Todas elas ficam em Minas Gerais. Dessas 10, 2 se romperam em Brumadinho. Na justificativa, os promotores alegam que, segundo os próprios critérios da mineradora, as outras 8 barragens que estariam em severo risco de rompimento atualmente são Laranjeiras, em Barão de Cocais, Menezes 2, no mesmo complexo de Córrego do Feijão, em Brumadinho, Capitão do Mato, Dique B e Taquaras, em Nova Lima, e as barragens Forquilha 1, Forquilha 2 e Forquilha 3, em Ouro Preto. Essas barragens já estavam desativadas ou foram paralisadas por determinação da Justiça. Na ação, o Ministério Público completa. Elas são próximas a núcleos urbanos, havendo pessoas que moram ou transitam na chamada zona de autossalvamento, ou seja, a jusante da barragem a uma distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a 30 minutos ou 10 quilômetros. Na zona de autossalvamento, não há, segundo o Ministério Público, tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em situações de emergência, de forma que as pessoas têm que se salvar sozinhas em caso de tragédia, sendo que os avisos de alerta são de responsabilidade do empreendedor. A Justiça de Minas aceitou os argumentos do Ministério Público e determinou uma série de providências à Vale para afastar o risco de acidentes nas barragens citadas e em outros complexos de mineração da empresa. O juiz de primeira instância fixou multa de R$ 1 milhão por dia em caso de descumprimento das medidas listadas na decisão. A Justiça determinou ainda que a Vale apresentasse em 24 horas relatórios sobre a estabilidade dessas barragens, elaborasse um plano de ação e implementasse as medidas necessárias para garantir a estabilidade e segurança das estruturas, fizesse um plano de ações emergenciais e o plano de segurança das barragens de risco, comunicasse imediatamente aos órgãos competentes qualquer situação de elevação de risco de rompimento das barragens e parasse de lançar rejeitos ou praticar atividades que possam aumentar o risco das barragens. A Vale anunciou que vai descomissionar 10 barragens construídas pelo método a montante. 4 estão na lista da ação proposta pelo Ministério Público. Nós mostramos parte do estudo de risco da Vale e que está na ação do Ministério Público a este professor de Engenharia de Minas da UFMG. Principalmente estes 2 gráficos, que apontam o provável número de vítimas num possível rompimento da barragem de Brumadinho, com e sem o acionamento de sirenes de emergência. Segundo o cálculo do estudo, num cenário com emissão de alerta, como sirenes, por exemplo, o potencial de perda de vidas ficaria entre 1 e 10 pessoas. E sem o acionamento das sirenes, ficaria numa faixa entre 100 e 1.000 pessoas. No caso de Brumadinho, a Vale confirmou que as sirenes não tocaram, porque teriam sido levadas pela lama. Essa sirene não tinha que estar colocada na torre de tratamento de minério, lá no alto refeitório? Não seria melhor? Ou um lugar muito mais alto da mineração? Tem uma disparidade muito entre probabilidade e a quantidade de vidas que é maior, mas você vê que tem uma direção da empresa entendendo que está acontecendo algo que precisa de ser modificado. Eu vejo isso aqui.
Porque não seria à toa que está acontecendo isso não. Em entrevista coletiva na sede da Vale, no Rio, executivos da empresa afirmaram que não existe em nenhum laudo ou estudo qualquer indicação de que haveria risco iminente de rompimento em Brumadinho. Os executivos da Vale apresentaram documentos para mostrar que, segundo a empresa, a barragem em Brumadinho estava completamente dentro das normas de segurança. A Vale mostrou uma foto de abril de 2016, pouco antes de a barragem 1 ser desativada, ainda com muita água. Na segunda foto, de julho do ano passado, ela já aparece coberta de verde. De acordo com a Vale, toda a água já havia sido retirada. A Vale apresentou ainda um novo parecer técnico feito por um instituto contratado pela Vale sobre os equipamentos que monitoram o nível de água nas barragens. O documento diz que eles não registraram problemas de leitura. Segundo a Vale, as causas do rompimento ainda estão sendo investigadas. Fazermos especulação nesse momento é muito perigoso. A Vale contratou um painel de especialistas internacional e somente após a conclusão desse trabalho é que efetivamente poderemos ter uma resposta clara do que aconteceu. Os executivos também falaram sobre o novo estudo da empresa feito por especialistas brasileiros e estrangeiros. Nesse estudo, a própria Vale cria um novo padrão, uma espécie de nova escala de risco para as suas barragens. E nessa escala, de outubro do ano passado, a barragem de Brumadinho foi citada. O documento mostrou que, em outubro de 2018, de 57 barragens avaliadas, 10 estavam na zona de atenção com risco de rompimento, inclusive Brumadinho, todas em áreas densamente habitadas. Mas durante a coletiva, os executivos da Vale afirmaram que não havia risco iminente de rompimento da barragem de Brumadinho. Nós tínhamos laudos de estabilidade que indicavam claramente que não existia risco iminente na barragem, que a barragem estava estável. Essa estrutura, além de não ter risco iminente, ela não teve nenhum sintomas de problemas e não teve subida de nível. Então, automaticamente, você não teve qualquer indicação de ação necessária. Os executivos afirmaram que, apesar de ser de 2018, o estudo incluído na ação civil pelo Ministério Público ainda está em andamento e que, por isso, a alta direção da companhia ainda não o conhecia. Luciano Ciani disse que só soube do relatório ontem. A Vale também informou que adotou medidas de segurança, determinando a interrupção das atividades em 8 barragens citadas no estudo e que, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, estariam em severo risco de rompimento atualmente. Hoje nós estamos com um processo. Primeiro, os projetos de descomissionamentos, muitas delas já estão, alguns já estão no órgão, outros estão em fase final de elaboração, todas elas estão sendo monitoradas 24 horas, certo? Nós trouxemos, como vocês viram, efetivamente, nós trouxemos especialistas internacionais e estamos continuamente monitorando para garantir, para verificar se tem alguma alteração. No entanto, todas elas têm laudo de estabilidade emitido com fator de segurança. O governo decidiu liberar o FGTS para as vítimas do desastre de Brumadinho. Em vez de desastre natural, o motivo para o saque será desastre ambiental e industrial. A Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento Regional eram contra, mas prevaleceu o entendimento de que o saque do FGTS, em caso de desastre, é um direito do trabalhador. A Advocacia Geral da União deve apresentar a proposta da medida provisória que altera a lei do FGTS para permitir o saque neste caso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, fez hoje a leitura de um pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas do rompimento da barragem em Brumadinho. A partir de amanhã, os líderes partidários deverão indicar os integrantes da CPI. Segundo o pedido de criação feito pelo senador Otto Alencar, do PSD, a comissão será composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes. Também hoje, a comissão externa da Câmara, que investiga o rompimento, aprovou um convite para o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, prestar esclarecimento sobre a tragédia depois de amanhã. Autoridades do Rio fizeram hoje uma vistoria no centro de